Olá, nós estamos aqui de novo, juntas, para falar sobre suas dores. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim as minhas dores, né? A Anne quer falar sobre as minhas dores? Isso. Hoje a gente vai falar e vai se perguntar quais são as suas dores, né? E às vezes a gente não olha muito para isso, né? Isso fica ali meio guardadinho, meio deixado de lado, deixado de canto e a gente prefere nem mexer nisso. Mas esse é o momento da gente olhar com atenção, porque quando a gente identifica, quando a gente traz para a consciência, a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue entender quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, a gente consegue olhar para isso, entender que a gente é mais do que isso e encontrar formas de solucionar essas dores, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos de dores, né? E aí você vê se você se identifica com algum exemplo desse tipo de dor, né? Aqui especificamente, a gente vai trabalhar com essa dor pensando no seu campo profissional, na sua carreira, né? Mas isso poderia se estender para qualquer área da sua vida, né? Você poderia trazer as suas dores com relação à sua família, você pode trazer suas dores com relação ao seu relacionamento, você pode trazer suas dores com relação à sua saúde, enfim. Mas hoje, aqui, a gente vai olhar especificamente para nossa área de carreira e profissão, né? Então, vamos supor, por exemplo, que você tem uma dor de eu trabalho muito, mas eu não ganho ainda o que eu gostaria de ganhar, o que eu acho que eu mereço, pelo trabalho que eu executo, pelo tempo que eu me dedico, pelas coisas que eu sei, que eu já aprendi, pelos cursos que eu já fiz. Eu acho que eu não ganho o que é compatível com o que eu mereço, né? Então essa pode ser uma dor. Uma outra dor, por exemplo, também que surge muito pelas aulas que eu dou, pelas mentorias que eu faço, pelas coisas que eu observo eu trabalho muito, mas eu não sou reconhecida de acordo com o meu trabalho, né? Eu tô anos na empresa, mas eu nunca atuei, por exemplo, num espaço de liderança. Eu nunca consegui ser líder. E eu tenho esse desejo, eu tenho essa ânsia de me tornar um líder, uma líder no trabalho que eu estou fazendo. Eu tenho medo de me formar e não conseguir trabalhar dentro da área em que eu estou me formando. Eu tenho medo de não dar conta do trabalho, porque eu já trabalho, mas eu trabalho com outras coisas e eu nunca me coloquei à prova. Então, essa é uma dor minha, esse medo, essa insegurança. Eu não sei, né, se eu vou dar conta, se eu vou conseguir fazer aquilo que eu me dispus a fazer. Ou então, olha, eu faço esse trabalho, mas eu não gosto do que eu faço. Eu faço porque eu preciso me manter, eu preciso ter um dinheiro todo mês, mas eu não gosto do que eu faço, eu não me sinto bem fazendo o que eu faço. Eu já até gostei do que eu fazia, eu sentia prazer no que eu fazia, mas hoje eu mudei, eu sou uma outra pessoa, já é um outro momento, eu já tenho outros anseios, eu quero um outro estilo de vida e esse trabalho já não é mais compatível com o estilo de vida que eu almejo hoje, na pessoa que eu sou hoje. Esses são alguns exemplos, só alguns exemplos para ilustrar para você como você pode ir trazendo essas dores para sua consciência. E aí pega aquele caderninho, né? Minha sugestão para você é pega aquele caderninho, pega aquela agenda e vai anotando, as minhas dores são essas. Pode ser que as suas dores profissionais, as suas dores com relação à sua carreira tenham relações com outras áreas e não tem problema, você pode anotar. Por exemplo, vou usar um exemplo também só a título de ilustrar isso, de exemplificar o que eu estou falando para você, né? Por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande
né, de estudar fora do país. Eu tenho vontade de amadurecer profissionalmente, amadurecer como pessoa, estudar uma outra língua, fazer um intercâmbio no outro país, mas, por outro lado, eu tenho a dor de deixar a minha família, de deixar os meus amigos, de deixar a minha casa. Eu tenho a dor do medo de não saber o que me espera lá, se eu vou me adaptar, se eu vou gostar, se eu vou aprender. Essa é uma dor que eu tenho, né? Ou eu tenho vontade de ir para um outro país, mas eu tenho a dor de não ter o dinheiro para me manter nesse outro país. Então, eu tenho muita vontade, eu tenho coragem, mas eu não tenho dinheiro. Então, essa é uma dor. Não ter o dinheiro é uma dor que está associada a uma outra área, que é a área de finanças, né? A sua área financeira. Então, veja que as dores, elas podem perpassar por várias áreas da vida da gente. E por que eu estou trazendo isso? Para te dizer também que quanto mais eu aprofundei na minha carreira, né? E aí eu vou trazer aqui de uma forma bem resumida, né? Eu fiz uma graduação, depois fiz outra, né? Fiz pós-graduação, especialização, fiz pós-graduação stricto sensu, né? Mestrado, doutorado. E quanto mais eu estudei, quanto mais eu fui trabalhando a minha carreira, fortalecendo a minha carreira, mais eu fui percebendo o quanto as outras áreas interferiam também na minha carreira, né? E eu percebi que a minha carreira era muito, muito, muito mais do que o simples fato de eu trabalhar e estudar. Eu percebi que as pessoas eram muito importantes, que eu não tinha feito nada daquilo sozinha, né? Eu percebi que eu precisava equilibrar, porque sem o equilíbrio eu ficava mais frágil na minha profissão, eu ficava mais frágil na minha carreira, então eu precisava equilibrar a minha saúde, meu relacionamento, a minha família com o meu trabalho. Isso parece muito difícil e realmente eu não vou dizer para você que é simples e que vai chegar um momento em que sua vida vai estar redondinha, perfeitinha, com tudo muito bem encaixado e maravilhoso. Não é assim. Mas por outro lado também eu quero te dizer que é possível. É possível você equilibrar. É óbvio que uma hora, por exemplo, eu vou precisar me dedicar um pouco mais ao meu trabalho. Vai ter uma hora em que eu vou precisar dar uma atenção muito especial para as minhas finanças. Eu preciso olhar isso com mais atenção. Mas eu não vou deixar tudo de lado para viver isso aqui. Porque deixar tudo de lado para viver uma única coisa é como... Eu ouvi essa metáfora outro dia e eu achei sensacional, que é como você destruir uma casa para construir um quarto, né? Então, se você quer reformar um quarto, reforma o quarto, mas não destrói a casa inteira, né? Então, você vai precisar dar mais atenção ao quarto, vai precisar dar atenção a uma área, então dê atenção àquela área, mas não destrua tudo isso, né? Então assim, para eu ter uma carreira, eu não posso ter um relacionamento. Eu vou me dedicar só ao meu trabalho, então eu não posso cuidar da minha saúde. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, se você tem uma saúde mais forte, você vai trabalhar mais, com mais energia, você vai ser mais produtivo, você vai trabalhar com mais alegria, né? Se você tem um relacionamento bom, essa pessoa vai te apoiar no seu trabalho, né? Vai te apoiar a você crescer. Nos momentos em que você estiver ali com alguma dificuldade, essa pessoa ela te dá um suporte. No momento em que essa outra pessoa estiver com alguma dificuldade, você dá um suporte. E você tem ali alguém que te ajuda a equilibrar esses pratos, né? Como um equilibrista, uma equilibrista. Enfim, né? Se você tem ali a sua família bem estruturada, você sabe que você tem pessoas com quem você pode contar, você chega em casa, você tem com quem conversar. Isso faz uma diferença enorme. Então, por isso eu tô trazendo nesse vídeo aqui, né? Quando eu falo de dores, eu tô falando também, olha com atenção, né? Aqui a gente tá... trazendo com mais dedicação, com mais afinco, com mais atenção à área de carreira e de
profissão, né? Mas isso não significa dizer, né, que você tem que esquecer todas as outras áreas. E estou te convidando, inclusive, para que você olhe para essas outras áreas e veja se essas outras áreas não estão interferindo aí nessas suas dores que você tem com relação também à sua carreira. Tá certo? Então, vamos para a próxima, que tem mais. Mas faz exercício aí, tá? Anota tudo.